Primeiro, nós precisamos nos situar nesse capítulo 21 do Evangelho de São Mateus, nesse tempo que nós estamos, que é o tempo do Advento. Jesus está ali no templo, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximam-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Por que eles estão fazendo essa pergunta? Primeiro, porque Jesus estava ensinando. Mas o que antecedeu esse ensinamento de Jesus também foi aquele momento que Jesus entra no templo e os vendilhões estavam lá, naquela maior baderna dentro do templo. E Jesus entra com o chicote e manda todo mundo embora. Jesus vai embora, aí tem aquela passagem que conta da questão da figueira, aí Jesus volta. Aí quando Jesus volta, ele começa a ensinar. As autoridades religiosas daquele tempo agora se aproximam e fazem essa pergunta: mas você faz essas coisas com que autoridade? Bem, para fazer esse tipo de coisa, para se chegar no templo e mandar todo mundo embora, depois voltar e começar a ensinar, só com uma autoridade que é a divina. Sem essa autoridade divina, Jesus jamais iria fazer isso. Eu falo autoridade divina porque eles não queriam ver em Jesus o Messias esperado, eles não queriam ver em Jesus Deus. Então, eles viam um homem qualquer. Então, que autoridade você tem para fazer isso? Aí Jesus faz a pergunta. Você vê que na pergunta que Jesus faz também, eles já sabem a resposta. Eles já estão dizendo, né? Autoridade, embora eles não reconheciam que João Batista batizava com a autoridade divina, embora eles não quisessem reconhecer, eles sabiam que era. A mesma coisa eles estavam fazendo com Jesus. Eles sabiam que naquele homem existia algo de diferente, mas eles não queriam aceitar. Então, Jesus faz uma pergunta, eles não respondem e Jesus não discute. Aí eu faço assim, falando para vocês, né? Qual é a autoridade mais importante? É a divina ou a humana? Quem é que deve mandar? Deus ou os homens? Bem, nós sabemos que é Deus. Mas aonde é que Deus usa da sua autoridade para que os homens possam se voltar para Ele e fazer a vontade dEle? Na igreja. É na igreja que está a autoridade. Através dos seus ministros, através da igreja, através dos ensinamentos da Sagrada Escritura, através do magistério, da tradição. Com que autoridade os sacerdotes, eles podem dizer que um homem com outro homem não pode casar? Um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, não podem viver como se fosse um homem e uma mulher. Com que autoridade a igreja pode dizer uma coisa dessa? Se as leis civis dizem que pode. Então, as leis civis se baseiam em quê? Quem é o Criador de todas as coisas? Quem criou o homem? Quem criou a mulher?
Quem foi que disse para Adão que não convém que um homem fique só? E aí ele lhe deu uma mulher. Ele lhe deu uma mulher. Ele não deu um homem. Ele deu uma mulher. Que pudesse ser a sua companheira. Então, quando um sacerdote diz para um homem que se aproxima dele e diz assim: eu quero que o Senhor faça o nosso casamento, quem deu a autoridade para aquele sacerdote dizer que ele não pode fazer isso? Deus, porque Deus criou o homem e a mulher. Bem, a primeira coisa que a gente deve perguntar para uma pessoa, duas pessoas assim, é essa: você crê em Deus? Creio. Você crê nas Sagradas Escrituras? Eu creio. Quem foi que disse, então, que um homem não pode deitar com outro homem? Quem foi que disse? Está lá no livro de Levítico. Quem foi que disse? O cara pode dizer assim: Deus. Ou ele pode dizer assim: eu não sei. Eu disse: então vai lá na Sagrada Escritura e leia. E depois você me dá uma resposta. Porque enquanto você não me der a resposta, eu também não te dou. Porque se você crê em Deus, você crê nas Sagradas Escrituras, você se diz ser católico, como é que você quer que um sacerdote, um ministro de Deus, que fala em nome dele e ensina em nome dele, como é que você quer que ele faça? Se a autoridade vem de onde? De onde vem a autoridade para não se fazer isso? Deixa a pessoa pensar. E não se discute. Como Pedro vai dizer lá, né? Quando ele estava sendo interrogado pelo Sinédrio: convém obedecer a Deus ou aos homens? Nós estamos no tempo do advento. E como eu venho dizendo para vocês, nós estamos nos preparando para a segunda vinda de Jesus também, né? Estamos nos preparando para a primeira vinda dele, Natal, para celebrar, relembrar, comemorar. E, ao mesmo tempo, nós estamos esperando Jesus chegar a qualquer momento. Então, quando Jesus chegar, qual é a autoridade que ele deve encontrar aqui, que esteja acima de toda e qualquer autoridade? É a autoridade divina que está na igreja? Ou a autoridade civis que está por meio dos nossos governantes? Quem é que deve dizer quando as autoridades civis elas ensinam e criam leis que estão de acordo com as Sagradas Escrituras, com os mandamentos, de acordo com o que a igreja sempre ensinou através da tradição, porque Jesus ensinou para os apóstolos foi ensinando, chegou até a gente, depois chegou um tempo que colocou tudo isso escrito, e através da Escritura nós vemos o que Deus nos falou. Então, a quem nós devemos obedecer? E Deus, quando vier, Ele quer ver o quê? Se as autoridades não estão de acordo com a autoridade divina, a quem nós católicos devemos obedecer? E olha que eu estou distinguindo bem. Nós, católicos. Se os pagãos, se outros de outras religiões, eles querem obedecer,
que obedeçam, mas nós jamais poderemos obedecer às autoridades civis quando elas vão contra os ensinamentos da igreja. E aqui está para nós, né? Por isso que eu digo que nós, católicos, precisamos ter uma base doutrinal muito firme. Não é água com açúcar, não, é muito firme. Para quando nós formos questionados, por que nós não obedecemos a isso? Por que nós não obedecemos a aquele ou aquela? A autoridade civil, quando vem, por causa do magistério da igreja, por causa dos ensinamentos, porque nós cremos na igreja católica, é isso que nós professamos, na igreja católica apostólica romana, é nela que nós acreditamos, e ali ela tem o depósito da fé, aonde nós precisamos entender esse depósito da fé e ser fiéis num mundo que se opõe a Deus. E essa oposição a Deus está sendo tão grande que eles estão se achando na autoridade de dizer à igreja o que a igreja deve dizer e o que não deve dizer, o que a igreja deve fazer e o que a igreja não deve fazer. As autoridades civis não têm, porque a autoridade da igreja, ela é divina. Ela vem do céu. Ela vem de uma revelação que Deus nos deu através da pessoa de Jesus Cristo, que também é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Foi Ele que nasceu na gruta de Belém, foi Ele que os profetas falaram, foi Ele que iria nascer de uma virgem, foi Ele. E se for preciso, nós darmos a vida para desobedecer às leis civis, quando, vou repetir de novo, quando vai contra as leis divinas, se for preciso nós darmos a vida para desobedecer as leis, quando são dessa forma, nós vamos ter que desobedecer e vamos ter que dar a vida como os mártires deram. Como no passado os mártires deram. Eles se opunham à autoridade imperial, quando as autoridades do império ensinavam o que contradizia a autoridade da igreja. E aí, eles se opunham, os católicos, os cristãos, não para questões de briga, mas por questões de verdade. Vou dar um exemplo. Você precisa queimar incenso para César. Não, eu não posso. Por que não? Porque incenso só se dá a Deus. César não é Deus. Diocleciano não é Deus. Nero não é Deus. Mas é só você colocar um incenso ali, pronto, está tudo feito, não tem problema. Não, eu não posso. Ele não é Deus. Se ele fosse Deus, nós cristãos faríamos. Mas como ele não é Deus, nós não podemos fazer. Mas quando os imperadores pediam para os cristãos serem honestos, fazer as coisas que precisavam fazer, eles faziam. Agora, quando algo ia contra os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, vindo através dos apóstolos, eles diziam não. Eu não posso fazer, porque isso contradiz. Vocês estão entendendo como é que Deus, Jesus, quando ele voltar,
ele precisa encontrar os cristãos, nós católicos, nesta firmeza. Não existe mais ou menos para nós católicos, ou é ou não é. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O resto vem do maligno, o resto não vem de Deus. Se o resto viesse de Deus, tudo bem, mas se não vem de Deus, se vem do maligno, nós não podemos obedecer ao maligno. Só que por causa de nós não aperfeiçoarmos a nossa fé, a nossa inteligência e nos apoiarmos na verdade, porque nós vivemos num mundo de relativismo, aonde não existe mais verdade. Então, a verdade é de acordo com o que eu penso. Não é simplesmente de acordo com o que eu penso, é de acordo com o que ela é. E a partir do momento que a verdade é isso, aí eu penso igual a ela e ajo igual a ela. Não é simplesmente porque eu acho que é assim. Não é porque eu acho, é porque é. E eu não posso me opor ao que é. Então, nesse mundo relativizado, é de acordo com o que você pensa, então eu vou sempre me apoiar naquilo que vem para o meu benefício. Não naquilo que vem diante do que Deus diz. Porque, olha, muitas vezes o que Deus diz não está de acordo com o que eu queria ou desejaria. Vocês pensam que quando eu venho aqui no púlpito, né? Claro, graças a Deus, até agora eu tenho convicção do que eu falo. Mas vamos supor que eu não tivesse convicção do que eu iria falar. Ou, melhor, não convicção, do que eu não acreditasse. Eu tenho que falar o que Deus falou, mesmo que eu não acredite. Porque, como Jesus falou, a minha doutrina não é minha. Mas, graças a Deus, tudo que eu falo, eu creio. Eu acredito. E eu não posso me contradizer. Por isso que o padre não pode agradar. O sacerdote não pode agradar. O sacerdote ele tem que falar sempre a verdade. Estou vendo o Lucas ali, que está se preparando para ser sacerdote, né? Está aí aprendendo, está saindo praticamente da filosofia, daqui a tempo vai entrar na teologia. Ele não pode chegar e vir para o púlpito e falar o que ele acha. Porque na ordenação ele prometeu ser fiel à igreja e ensinar o que a igreja ensina, a falar o que a igreja fala, não o que ele pensa, o que ele age, o que ele acha. Na igreja católica não tem achismo, só tem verdade. Não tem achismo. Ah, eu acho. Aí o sacerdote vem aqui e diz assim, não, eu acho. Não é eu acho, é assim e pronto, doa a quem doer. Maria é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Não é eu acho, é. Quando o sacerdote consagra o pão e vinho, há uma transubstanciação. O pão já não é mais pão, é o corpo do Senhor. O vinho já não é mais vinho, é o sangue de Jesus. Não, meus irmãos, eu quero dizer aqui para vocês que eu acho. Não acha nada. Se você está achando, saia. Vai procurar a verdade, depois que você ter a certeza, você volta para falar. Mas aqui não se fala achismo. Sacerdote, os bispos não podem falar o eu acho. É. Deus é. Jesus Cristo é Deus. Não é eu acho que Ele é Deus. Eu estou ainda pensando
Meus irmãos, quando eu chegar à certeza, eu vou falar para vocês. Mas, por enquanto, eu ainda estou achando. Então, saia do púlpito. Só venha para o púlpito quando você disser que é. Existe uma autoridade que Deus deu à Igreja Católica. Essa é a nossa certeza. E por ela eu devo viver. E por ela eu devo morrer. Por ela eu devo morrer. Por ela eu devo viver. A Igreja Católica nunca vai aceitar a ideologia de gênero. Pode ser que um padre ou outro herético por aí aceite. E fique ensinando o que aceita. Mas a autoridade verdadeira da igreja nunca vai aceitar. O homem é homem, mulher é mulher. O homem não escolhe. Deus já escolheu. Se aquela menina, ela é menina porque os órgãos dela é feminino. E dentro da barriga dela existe um órgão lá que se chama útero. Como é que uma menina, ela vai dizer agora que ela é homem, ela corta o cabelo, toma hormônio, faz um monte de coisa, mas dentro dela ela tem um útero, e mesmo que ela tire, ela tirou, mas o que tinha era um útero, e quem tem útero é quem? Mulher. Se um homem nascer com um útero, é doente. É doente. Me mostre no reino animal um elefante acasalando-se com outro elefante. Me mostre no reino animal uma cadela com uma cadela, ou a cachorra, como o pessoal fica falando de cachorra. Uma cadela com uma cadela. E um cachorro com um cachorro. Se tiver um cachorro com um cachorro, ele já não está obedecendo à lei natural. O instinto natural do animal. E se eu, como sacerdote, tiver que morrer por causa disso, eu vou ter que morrer, porque senão eu vou ficar enganando a minha inteligência. É inteligente, porque nós somos inteligentes, viu? O ser humano é inteligente. Aí eu vou negar a minha inteligência e morrer pela mentira? Ninguém morre pela mentira. Nós morremos pela verdade. Os mártires morreram pela verdade. Eles não morreram pela mentira, porque ninguém vai ter coragem de morrer pela mentira, mas pela verdade vai. Então, meus irmãos, estamos nos preparando para a segunda vinda de Jesus. E Jesus não pode chegar e encontrar sua igreja diante de uma autoridade que ele deu à sua igreja, e a sua igreja ensinar errado. E quem ensinar errado, me desculpe eu dizer assim, vai para o quinto dos infernos. Quem ensinar errado. Porque a autoridade da igreja é uma autoridade divina, dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos respirar fundo e vamos morrer pela verdade. Ou viver na verdade. Mas nós não podemos ir contra a verdade, porque fulano de tal disse, porque fulano de tal disse, porque fulano de tal disse. Porque aquele teórico disse, porque aquele teórico disse, e aquele teórico disse.
Porque aquele teólogo falou, porque aquele teólogo disse e aquele filósofo disse. E eu pergunto, o que foi que Jesus disse? Porque o ponto base de tudo é o que foi que Jesus disse. O que foi que Deus falou? É nele que está. Então, morro pela igreja. E que Deus me dê essa graça de falar sempre a verdade, Senhor. Me dê, doa a quem doer, aceite quem quiser aceitar. Eu não posso falar contra a autoridade divina do meu Senhor, porque Ele é o Criador de todas as coisas e fui criado por Ele, sou filho dEle através do batismo, filho adotivo por meio de Jesus Cristo. E Ele deixou nessa igreja todos os ensinamentos e todas as autoridades precisam se submeter a essa autoridade que é divina, não é humana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.